funciona o triângulo da exposição na fotografia? Se a sua resposta for não e você quer realmente aprender a fotografar no modo manual, de forma profissional e não ficar simplesmente dependendo mais do modo automático da câmera para tomar as decisões por você, então fique comigo neste vídeo até o final, pois é sobre isso que iremos falar. Tudo bem? Eu sou a Regiane Silva, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo do meu projeto de fotografia básica para iniciantes. Nos vídeos anteriores nós podemos aprender sobre as origens da fotografia, sobre DSLR, portanto se você não assistiu, não deixe de assisti-lo, vou deixar o link aqui no card para vocês. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os 3 pilares da fotografia e explicar como eles funcionam, para que você aprenda a realizar uma boa exposição, dominar o seu equipamento e explorar a sua criatividade nos seus clipes. Se você já está gostando desse assunto, então não deixe de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não perder nenhum vídeo desse projeto. Claro, se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. No início da fotografia, os retratados, eles tinham que ficar horas pousando para a realização, ou seja, de uma pintura ou de uma fotografia. Mas com a evolução das câmeras digitais e hoje nós podemos realizar uma fotografia de forma bem mais rápida. E com a exposição correta, com nitidez, com desfoque, com foco ou com tremor proposital, como é realizado muitas vezes também na fotografia artística. Assim como as capturas de foto em alta velocidade, baixa velocidade, com rastro, com movimento, de silhueta e muitas outras técnicas que traremos aqui também nos nossos próximos vídeos. O foco do vídeo de hoje é mostrar para você como funciona na teoria e na prática o triângulo da exposição nas fotografias, que realizamos através do modo manual, pois é somente nele que nós, fotógrafos, teremos o controle total, a definir todos os 3 controles da câmera para obter uma exposição correta. Mas antes, nós vamos comentar sobre o fotômetro interno da câmera, que irá facilitar demais o seu entendimento no triângulo da exposição e obter uma fotometria respeitando o seu estilo de fotografia, tá? Isso será mais uma questão de preferência, na verdade, pois a fotografia ela é uma arte. Você sabe o que é o fotômetro da câmera? Ele é um sensor interno responsável pela fotometria, que nada mais é do que o ato de medir a luz. Ou seja, ele que vai medir a intensidade da luz existente no ambiente que passa pela lente. Ele parece uma régua, ele aparece no display da câmera e também no viewfinder. A câmera ela é programada para medir tons de cinzas. Não existe uma exposição certa para a fotografia e ninguém é obrigado a zerar o fotômetro. Tudo irá depender do estilo de cada profissional. Se você gosta da fotografia mais subexposta, com imagens mais escuras, super expostas, com imagens mais claras. Agora que já conhecemos o fotômetro, a próxima pergunta que devemos nos fazer antes de realizar a captura da foto é: qual é a minha prioridade nesta fotografia? Congelar o movimento, ter o rastro, ter fotos mais claras, mais escuras, etc. Contudo, você sabe o que você deseja na sua captura, será capaz de definir muito mais rápido a configuração que você deseja na câmera para atingir o objetivo com a sua foto. Após capturar a imagem, o mais legal é que através do histograma na própria câmera, ele que mede a luminosidade da foto, conseguiremos conferir instantaneamente se estão equilibradas as altas e as baixas luzes na nossa fotografia. O ideal seria manter concentrado no meio, mas isso vai depender do estilo de cada profissional. Em caso negativo, é só realizar uma nova foto. Coisa que não seria possível em outras épocas, na época do filme, que nós teríamos que esperar a foto chegar no laboratório para verificar se o resultado saiu conforme esperado. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo dessa aula, o triângulo da exposição ele é formado por 3 controles básicos da fotografia, que são a sensibilidade do ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Agora nós vamos entender como funciona cada um deles. Primeiro que vamos falar é a sensibilidade do ISO, que determina a sensibilidade à luz que o sensor irá capturar na imagem. Então, quanto menos luz tem no ambiente, maior será a necessidade de aumentar o ISO de ISO 800, ISO 1600 para deixar a sua fotografia mais clara.
mas poderá trazer ruídos na sua imagem, consequentemente a perda da qualidade da nitidez. Então faça testes para verificar na sua câmera a partir de qual ISO ela começa a aparecer ruído. Aí você aumenta a quantidade de luz no ambiente, com o auxílio, por exemplo, do flash, do LED ou de outra fonte de luz para poder diminuir esse ISO. Quanto mais luz tem no ambiente, menor será o ISO que você precisará usar na câmera. O ISO 100, o ISO 200, ele deixará a sua foto com mais nitidez. Agora nós vamos falar da velocidade do obturador, que indica o tempo que o sensor levará para capturar a fotografia. Quanto mais alto for a velocidade, mais o seu assunto ficará congelado. Mas como consequência, isso deixará a sua imagem mais escura. Quando a velocidade for menor, permitirá a entrada de mais luz no seu sensor, maior será a chance da foto sair tremida. Se você desejar ter uma foto desfocada, então você precisará aprender sobre a profundidade de campo. E você sabe o que é isso? É a área nítida, ou seja, com o foco de uma imagem através do ponto do foco, proporcionando nitidez em todos os planos. Falamos que a imagem ela tem uma grande profundidade de campo. Isso permite que o fotógrafo direcione o olhar para um único assunto e desfoque o restante, valorizando assim o assunto em foco. Lembre-se, quanto maior for o número do F, maior será a sua profundidade de campo. A mesma forma, quanto menor for o número do F, menor será a profundidade de campo. Fotos mais desfocadas. Segue algumas dicas que poderá te ajudar a treinar. Para congelar imagens estáticas, use 1/250 ou mais. Para imagens em movimento, use para automóveis e animais rápidos, é claro, 1/1000 segundos e faça testes para outros objetos ou situações. Observação: leve sempre um tripé resistente para realizar as fotografias em baixa velocidade, como por exemplo, o efeito borrado ou blur. Para cachoeira, use 1/8 segundos e para pessoas andando 1/4 segundos, use um filtro polarizador em caso de você precisar reduzir a luz para atingir o objetivo com a sua foto. Pois tem situações que mesmo usando a menor abertura e a sensibilidade do ISO mais baixa, não é possível realizar a foto, pois a mesma fica com muita luz. Outra sugestão de treino é fotografar à noite, que dá para você fazer foto de rastro dos carros. E o último, mas não menos importante, é a abertura do diafragma, que fica na lente. Ela indica o tamanho do orifício por onde a luz vai passar até alcançar o sensor. Abre e fecha, permitindo uma passagem maior ou menor de luz para atingir o obturador e o sensor. Portanto, ela é responsável por controlar a quantidade de luz que chegará até o sensor. Lembra que no vídeo das origens da fotografia, que eu comentei com vocês que a câmera escura e também os nossos olhos, quanto menor o orifício, melhor será a nitidez da imagem? Não foi por acaso, pois isso que acontece também com o diafragma. Por exemplo, com abertura em f11, f16 e f22, deixará a sua imagem com maior nitidez praticamente em tudo em foco, mas mais escura também. Portanto, a foto terá maior profundidade de campo. Já quanto menor o número do f-stop, é 1.2, 1.4.8, será menor também a profundidade de campo. Então você terá fotos mais claras, mas também mais desfocadas. Isso é o que a maioria dos fotógrafos ama, fotos bem desfocadas. Mas há também a possibilidade de errar no foco, quanto menor ele for. Portanto, nós aprendemos que o triângulo da exposição ele é formado pelo ISO, abertura e obturador. Estudamos de forma separada cada um deles, mas para realizar uma fotografia no modo manual da câmera, eles deverão trabalhar em conjunto para obtermos uma exposição. Por isso, o que devemos aprender são as técnicas que estou ensinando aqui para vocês, mas não irá adiantar nada se você não treinar aí na sua casa, com a sua câmera. Agora nós vamos ver de forma resumida e na prática alguns desses conceitos. Agora nós daremos início à nossa aula prática. Então nós aprendemos na aula anterior que a DSLR ela é formada pelo corpo e pela
pela lente, que é o nosso objetivo. Aprendemos também que para a gente visualizar a imagem, a luz vai passar pela lente, bater no espelho, que está a 45 graus dentro do corpo da câmera, subir no pentaprisma, que é o conjunto de espelhos que irá inverter a imagem, e veremos essa imagem através do nosso viewfinder. Para realizar a fotografia, nós teremos que selecionar no modo manual 3 controles, que é o ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. O diafragma ele está localizado aqui na lente, o obturador ele está localizado na frente do nosso sensor da câmera, e o ISO é a sensibilidade da luz. Então o que acontece? Quando nós apertamos o botão disparador, nós iremos passar a luz através do nosso diafragma, o espelho vai levantar e essa luz ela vai ser passada pelo obturador e capturada pelo nosso sensor. Então vamos entender melhor como funciona. O triângulo da exposição ele é composto pelo nosso ISO, pela nossa abertura e pela velocidade do nosso obturador. O ISO nessa câmera, por exemplo, ele vai de 100 a 12.800. E o ISO mais baixo, o ISO 100, por exemplo, o que significa isso? Que no ambiente tem que ter bastante luz. E isso vai gerar menos ruído na sua imagem e, consequentemente, uma imagem com mais qualidade. Já um ISO mais alto, 3.200, 6.400, 12.800, vai gerar imagens com mais ruído. Significa que você vai ter um ambiente com pouca luz, então você vai precisar depender mais do sensor da câmera, mas também vai apresentar mais ruídos. Na abertura do diafragma, que como eu já falei está localizado na lente, vai do f1.4, e essa aqui é uma 50mm 1.4, então ela vai do f1.4 até o f22. O que significa isso? Que o f em 1.4 você vai ter uma abertura muito grande da lente, ou seja, a lente vai estar mais aberta, ela já vai estar aberta no máximo de abertura que ela tem, que a abertura é grande, que é 1.4, e a profundidade de campo vai ser menor, vai ser superficial, haverá muito desfoque, né? Por exemplo, no f22, que é o máximo dessa lente, você vai ter menos luz e você vai ter uma grande profundidade de campo. É uma abertura pequena. Número menor, aberturas grandes. Número maior, abertura pequena. Nessa abertura de f22, por exemplo, ela vai estar bem fechadinha. Lembra que eu falei na aula anterior que quanto menor o orifício, maior a nitidez? Então é exatamente isso. Falei também que nós perdemos a luz. Agora nós vamos falar da velocidade do obturador. O que significa isso? Que quanto mais lento for essa velocidade, nós teremos mais luz, mas também teremos o efeito de borrado. E a velocidade quanto mais alta, significa que nós teremos menos luz, mas teremos um movimento congelado. 1/4000 é uma velocidade muito rápida. Você vai conseguir congelar o movimento. Fotômetro da câmera é esse bonito aqui, ó. Para o nosso lado direito, nós temos mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Significa que nós teremos a foto mais super exposta, ou seja, fotos mais claras. No 0, nós estamos a fotometria ideal e no -1, -2, -3, nós estamos realizando uma foto subexposta, ou seja, as fotos ficarão mais escuras. No triângulo da exposição, o ideal, você define o que você quer. Ah, eu quero uma foto com fundo desfocado. Vamos colocar no f1.4. Eu estou focando aqui no objeto que eu desejo fotografar e eu pressionei o meu obturador pela metade e eu já consigo perceber que no meu fotômetro ele está em -2. Significa que essa foto ela vai ficar mais escura. E não é essa a minha intenção. Então eu tenho que mexer, ó, e eu percebo que 1/1250, essa foto ela vai ficar bem fotometrada no ISO 3200. Os 3 controles do modo manual seria o obturador 1/1250, a abertura ficaria em 1.4 e o meu ISO 3200. Nós sabemos que se eu deixar o ISO em 3200, nós vamos correr o risco de ter uma foto com muito ruído, certo? Eu não desejo isso, então eu quero diminuir o meu ISO. Por exemplo, eu vou diminuir para 100. Eu quero ter mais qualidade nessa imagem. Aqui você percebe que o fotômetro ele já está para o nosso lado esquerdo, ou seja, a sua imagem ela está subexposta, ela está mais escura. Para isso nós temos que realizar o ajuste aqui, ó, da nossa velocidade, ó, até zerar, tá vendo?
Essa seria o ideal. Então, no ISO 100, numa abertura 1.4, eu estou mexendo somente na velocidade do obturador, tá? 1/100, 1/80 para essa foto ficar bem exposta. Eu quero mudar a minha abertura. Eu não quero fotografar em 1.4, pois eu quero mais informação do ambiente, tá? Eu quero mais nitidez e quero também mais profundidade de campo. Então eu vou colocar o meu F em 8. Primeiro você precisa definir o que você quer, tá? Se eu quero mais desfoque, se eu quero mais nitidez, se eu quero menos profundidade de campo, mais profundidade de campo, se eu quero congelar o objeto, se eu quero desfocar, se eu quero fazer... Você precisa primeiro definir o que você deseja da sua imagem, para depois você configurar os 3 parâmetros na câmera. Eu visualizo como que está a iluminação no meu ambiente e eu defino o meu ISO. Ou seja, então eu vou definir ISO 100, ISO 200, ISO 400. Isso você vai ter que visualizar aí na sua câmera a partir de qual o ISO que vai apresentar ruídos. Vai definir, mas isso também não pode te limitar. Só porque tem ruído eu não vou mais fotografar. Não é assim. Tenta investir em iluminação, aprenda a usar o flash. Mais pra frente nós falaremos também de iluminação aqui no canal. Primeira coisa, você precisa treinar muito. Isso daqui é o básico para você praticar, tá? Eu tô ensinando o básico para você pegar a sua câmera e você ir praticar. Você já entendeu como funciona o triângulo da exposição? Que na verdade esses 3 controles no modo manual, você tem um controle maior sobre a sua fotografia. Vai depender da sua decisão e você vai escolher. Então você vai mudar, você que vai definir o seu ISO, a sua velocidade, a sua abertura. Para você não tremer, o mínimo que você precisa é 1/60. Significa que você vai precisar aumentar o seu ISO. Se você realmente quer fotografar em 2.8. Vamos aumentar para 400, por exemplo, e vamos ver se zerou. Zerou? Você viu? Então, eu quero fotografar em 2.8 porque eu quero que tenha um pouco de desfoque, mas ao mesmo tempo eu não quero correr o risco de perder o foco do objeto. Então eu preciso definir qual é a velocidade mínima que eu vou precisar fotografar. Lembrando que a velocidade mínima 60 está o objeto parado, tá? Para fotografar crianças, por exemplo, você tem que estar em 1/125. É o mínimo que você vai precisar. Porque as crianças se mexem demais. Para você não correr o risco da sua foto sair tremida, o ideal é que você sempre observe cada situação. Então, para essa foto aqui, ó, o ISO 400 nessa câmera que é aceitável, não perde qualidade, eu tive que colocar a minha abertura em 2.8, eu consigo que entre mais luz nessa abertura e eu consigo ter também o desfoque, e eu tive que colocar a velocidade do meu obturador em 1/60, que é o mínimo que eu posso usar se eu tiver com a câmera na mão, tá? Aqui eu tô fazendo um tripé, porque para mostrar o triângulo da exposição eu preciso de velocidades muito baixas, que na mão seria impossível e aconteceria o borrão. Então eu espero que tenha dado para entender isso. Portanto, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários se você gostou do vídeo de hoje, pois a sua opinião é extremamente importante para o desenvolvimento, contudo para dominar as técnicas básicas da fotografia. O que recomendo para você é que faça muitos testes. Pratique muito com a sua câmera, pois nós estamos aprendendo nessas aulas, mas é necessário colocar em prática, praticar bastante. E espero que o que eu estou passando aqui contribui demais com a evolução do seu aprendizado. Essas eram as informações que eu tinha para transmitir nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui no card uma playlist recheada de informações que tenho certeza que irá ajudar no seu aprendizado. Até o próximo vídeo.